Nós vamos continuar, meus irmãos, adorando ao Senhor, agora abrindo as nossas Bíblias, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios, de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. O tema do ano para a nossa igreja é Fortalecei-vos. Nós temos meditado nesse tema ao longo do ano. O pastor Tarcísio tem pregado sobre várias ênfases relacionadas com esse tema, e durante este mês os ministros foram encarregados de trazerem também ênfases específicas sobre esta área. Para esta manhã, buscando direção do Senhor, escolhi refletir com os irmãos sobre a oração. Então, o nosso tema é Fortalecei-vos através da oração. Eu li no site da UniBH, uma importante faculdade de Belo Horizonte, um artigo sobre a importância da postura diante de uma entrevista de emprego. E os autores daquele artigo apresentavam a necessidade de que a pessoa, quando se apresentar diante de entrevistadores, de captadores, eles tenham uma coerência entre a fala e os gestos. O mais importante da postura é a coerência entre a fala e os gestos. São muitas dicas, são abordagens diversas, mas o mais importante é isso. Tem uma que eu achei até engraçado. A dica é: fique relaxado. Eu falei: olha, isso não vai dar certo. Para muitas pessoas não vai dar certo. Mas o que ele quis dizer com ficar relaxado é: não tenha gestos muito rígidos ou repetitivos, né? Se expresse de maneira natural, é isso que ele quis dizer. Procure fazer com que a sua postura seja coerente com o conteúdo que você quer expressar. Eu estava lembrando disso quando eu vi as crianças aqui. Imagine as crianças cantando "Meu coração transborda de alegria". Não dá com esse gesto dizer que está transbordando de alegria. É preciso haver coerência. Isso é o mais importante. Na oração, irmãos, nós também precisamos ter coerência entre aquilo que nós dizemos e a nossa postura diante de Deus. Eu me arrisco a dizer, principalmente depois da reflexão nesta oração do apóstolo Paulo, que a postura é mais importante até mesmo do que o conteúdo. Não desprezamos o conteúdo, porque nós somos instruídos biblicamente a orarmos de acordo com a vontade de Deus. Mas a postura precisa ser coerente com esse conteúdo. E Deus vê a postura. Eu citei recentemente aqui que quando Jesus instruiu para que nós tivéssemos o hábito
de entrar no quarto e fechar a porta, ele disse que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Porque ele já conhece, irmão Aurelino, aquilo que nós vamos falar. É um mistério. Porque ele já conhece nossas necessidades antes mesmo de nós pronunciarmos. Então Jesus disse, o teu Pai que te vê em secreto. Ele está observando a postura, não só naquele momento, mas em toda a vida. Postura é muito importante, não só para uma entrevista de emprego, não só quando nos apresentamos diante de um possível futuro chefe, mas quando nos colocamos diariamente diante do chefe de todas as coisas e de todos. Quando nos portamos diante da autoridade do nosso Deus, que nós temos o privilégio de chamar de Pai, como o apóstolo Paulo diz. O versículo 14 diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diante do Pai. A concepção que o apóstolo Paulo tem de Pai é a mesma de Jesus. Daquele que tem autoridade, daquele que é a origem de todas as coisas, mas daquele também que nos recebe como filhos e que pode travar conosco um relacionamento afetivo, apesar da sua soberania, apesar de ser altíssimo, elevado infinitamente mais acima do que nós podemos compreender e experimentar, mas ele vem a nós e se revela a nós como o Pai. Quando o apóstolo Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos, os irmãos vão observar que no versículo 1 ele usa a mesma expressão, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro. Esta é uma das cartas da prisão. O fato de repetir essa mesma expressão, por esta causa, quer dizer que o apóstolo Paulo, depois de iniciar no capítulo 3, versículo 1, esta oração, ele optou por uma digressão. Isso era muito comum nos escritores antigos, muito comum ao apóstolo Paulo. Isso é muito interessante porque fala inclusive sobre o processo da inspiração das escrituras, um processo dinâmico, um processo de diálogo, onde Deus está falando com aquele que está escrevendo e de repente o seu pensamento é conduzido para, por exemplo, no capítulo 3, falar sobre o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo e a missão da qual ele foi incumbido de mostrar que diante de Deus não há separação entre judeus e gentios e de que a salvação estava planejada antes da fundação do mundo também para os gentios. Isso era um escândalo para os judeus. Mas essa doutrina é tão excelente que o apóstolo Paulo saiu da rota da oração que ele iria fazer e começou a falar sobre a sua vocação, sobre o mistério que recebeu, como os gentios se tornaram co-herdeiros, co-participantes desta mesma graça. E ele diz no versículo 7 do capítulo 3, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ele fala da sua vocação, do seu apostolado entre os gentios. Aí então no versículo 14, ele volta à oração que ele pretendeu fazer. E nessa oração, meus irmãos, o que há mais importante para ser ressaltado é exatamente a postura que nós devemos ter na criação, na manutenção desse hábito da oração diária, como o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Na verdade, ele está repetindo ou retomando a oração que ele fez no capítulo 1 dessa epístola. Alguns chegam a dizer que os 3 primeiros capítulos são uma oração e ao mesmo tempo um ensino doutrinário, mas no capítulo 1, no versículo 17 em diante, ele está fazendo uma oração, se apresentando diante do Senhor e pedindo também por poder e por conhecimento. É isso que ele faz no capítulo 3. Esse poder, segundo o apóstolo Paulo, é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, como está no versículo 20 do capítulo 1, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que ele está dizendo, meus irmãos, nessa oração, é que mediante o poder da ressurreição de Cristo dentre os mortos, a igreja foi alçada a uma posição diante de todo o universo que ninguém jamais poderia imaginar que alguém poderia ocupar.
É uma posição superior a toda a criação, as coisas visíveis e as invisíveis. Desfrutando de um relacionamento com Deus que ninguém mais tem. Até os anjos admiram essa posição na qual você, meu irmão, foi colocado. E isso tudo é exercitado quando nós oramos. Ou seja, o que Paulo está dizendo desde o capítulo 1 é que o poder da ressurreição de Cristo mudou a nossa posição espiritual, a nossa posição diante de Deus. Mudou o status do nosso relacionamento com Deus. E isso foi instantâneo, isso foi imediato. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus interveio, Deus fez a mudança e colocou você numa condição de liderança espiritual, inclusive, sobre todas as coisas. Porque a igreja, segundo o apóstolo Paulo, antecipa aquilo que Deus vai fazer em toda a criação. A igreja já é a nova criação. Só que essa transformação espiritual aconteceu primeiro no interior. Primeiro intimamente. Sim, de forma instantânea, de forma automática. Mas isso desencadeia um processo de transformação moral. Um processo de transformação nos relacionamentos, nos afetos, nos desejos, no caráter. Só que esse processo não é automático. Esse processo não é instantâneo. Esse processo é gradual. Essa evolução é progressiva. É por isso que a oração entra exatamente para quê? Você possa clamar todos os dias diante de Deus, que esse poder que transformou você em filho dele, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos dele, possa fazer com que o seu caráter seja transformado, que as suas escolhas sejam coerentes com a vontade de Deus. É tanto que no capítulo 3, meus irmãos, o apóstolo Paulo está aqui, conduzido pelo Espírito Santo, contemplando essa obra que Deus faz e que está à nossa disposição todos os dias, todas as manhãs. Ele diz no versículo 20 do capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, infinitamente mais. Ele está contemplando na oração como nosso Deus é altíssimo, como nós devemos elevar o nosso padrão de vida, elevar as nossas escolhas, elevar os nossos compromissos a cada dia. E Deus vai transformar. Meus irmãos, nós podemos dizer de uma forma direta o seguinte: nossas orações normalmente são orações peticionárias, são orações de petição. Nós somos pidões, meus irmãos, essa é a verdade. Nós somos pidões. Pedimos, pedimos e pedimos. E Tiago disse, nós pedimos mal, porque nós pedimos de acordo com desejos que não foram transformados. E há quem faça, irmão Fabiano, claro, não frequenta a classe, né, do Fabiano, do Kleber. Há quem use, Kleber, esse versículo dizendo assim, olha, eu estou pedindo aqui ao Senhor, mas Ele pode fazer infinitamente mais. Ou seja, eu pedi um Palio, mas Ele vai me dar um Audi. Eu pedi uma casa com 50 metros quadrados, Ele vai me dar uma mansão lá na barragem. Ele pode fazer infinitamente mais. Distorção da palavra de Deus. Mas sabe por que distorção da palavra de Deus? Porque é uma distorção no caráter. Há uma distorção nos desejos. Há uma distorção na visão de mundo que ainda não foi ajustada, adequada à posição na qual fomos postos pela graça de Deus. Essa posição que nós exercemos diante da criação de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, orar, mas não somente para alcançarmos os nossos desejos, não somente para Deus responder aos nossos desejos. Aqui eu abro um parêntese, me permita. Se Deus é um Deus que se submete a satisfazer os seus desejos, a atender aos seus caprichos, aos seus pedidos mais mesquinhos, mais egoístas, então esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um ídolo que você criou para justificar as suas escolhas, para justificar os seus desejos. E hoje, socialmente, nós temos um crescimento dos chamados evangélicos, que não significa necessariamente um crescimento do evangelho, porque é crescimento sem conteúdo. Então, socialmente, nós já temos uma identificação. Então, nós começamos a reproduzir comportamentos
Começamos a reproduzir o que é cantado nas músicas, nas pregações, e a cada vez mais, agora está me chegando sempre pedidos para participar de uma corrente profética. Aí são muitos pedidos, muitos convites para participar de uma corrente, o profeta tal, agora parece que o nome da moda é profeta. O profeta fulano de tal, o profeta de não sei aonde, a profetisa tal. Porque parece que profeta tem uma semântica que evoca mais a ideia de poder, né? De poder, profeta de Deus. Mas quando você vai verificar o conteúdo, e eu sou obrigado a fazer isso, meus irmãos, por força do ofício, eu sou obrigado a verificar o conteúdo, é para você prosperar materialmente, é para você ter riqueza. Ou seja, não é para que você viva de acordo com a vontade de Deus, é para que você viva de acordo com as suas intenções, os seus desejos. Essa não é a oração que o apóstolo Paulo está nos estimulando, nos convidando a praticar aqui. Não é por essa causa que o apóstolo Paulo se põe de joelhos. A postura que o apóstolo Paulo está assumindo diante de Deus como Pai, como aquele que é a origem de todas as coisas, como aquele que governa todas as coisas, diante de quem ele se põe de joelhos, não é a oração como uma arma, é a oração como uma postura. Veja bem, a oração não é uma arma que está à sua disposição para que você possa atirar para todos os lados. Ou seja, para onde você tiver necessidade, para onde você tiver desejo, você usa a oração. A oração não é instrumental. A oração não é para ser usada para você adquirir algo, não é um meio. A oração é um fim. Porque a oração é comunicação pessoal com Deus. Eu lembro de ter procurado aqui em Efésios capítulo 6, que é a descrição da armadura de Deus, e várias vezes, se eu ainda estou confuso, me ajudem, mas eu procurei aqui onde é que a oração está identificada com alguma parte da armadura. Eu não encontrei. Você já verificou? Porque tem várias partes da armadura, capítulo 6 de Efésios, que são identificadas com aspectos da vida cristã. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E a oração? Que parte da armadura é? Parte nenhuma. A oração não é arma. A oração é a própria batalha. A oração é o campo no qual você assume posição diante de Deus e diz: Senhor, o teu poder, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, me colocou nessa posição diante do Senhor. Agora transforma o meu caráter. Transforma as minhas intenções. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica. Ou seja, toda essa armadura em oração. Todo esse conteúdo em oração, porque a oração deve ser contínua. A oração é então, meus irmãos, a postura através da qual nós recebemos poder e conhecimento para vivermos segundo a vontade de Deus. Nós somos fortalecidos através da oração, porque a oração é essa postura diante da qual nós recebemos de Deus poder e conhecimento. Através da oração nós somos, segundo o apóstolo Paulo, capacitados pela presença do Espírito de Cristo em nós. Que maravilha isso, meus irmãos. Quanto nós perdemos por não vivermos nesta dimensão. O que Paulo está querendo dizer é que o nosso fortalecimento se dá através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós excede o nosso entendimento, como ele vai dizer. Vai muito além, porque está no campo do mistério. Porque nós oramos a Deus, mas Deus está presente em nós. É Deus em nós que apresenta a Deus a nossa oração, ou seja, é uma comunhão íntima com Deus. É a presença sobrenatural do Espírito Santo que nos fortalece. E essa presença é a presença de Cristo. O apóstolo Paulo então está dizendo aqui no versículo 16, que nós somos fortalecidos, a palavra aqui significa capacitados, com poder, mediante o Espírito no homem interior. O homem interior é o seu ser, a sua vida espiritual.
a sua vida na dimensão do relacionamento com Deus. A presença sobrenatural do Espírito Santo. É interessante que aqui esse verbo está na voz passiva, ou seja, é algo que você recebe. Essa capacitação, Deus lhe oferece, lhe outorga, lhe comunica, e você recebe quando assume a postura adequada. Nós somos fortalecidos, meus irmãos, de dentro para fora, e não de fora para dentro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o Espírito Santo está presente em nosso coração. Versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé. É a presença de Cristo pelo seu Espírito, e nós entendemos isso quando João, no seu Evangelho, seleciona a palavra de Jesus que comunica isso diretamente. Jesus dizendo que não nos deixaria órfãos, mas que o seu Espírito seria enviado para habitar conosco para sempre. É no nosso coração, é no ser interior. Agora é interessante que a palavra usada aqui para habite Cristo no vosso coração, esse habitar aqui, é uma palavra específica usada para uma habitação permanente. É a habitação do proprietário da casa, e não de um visitante, e não de um inquilino. Eu sou um inquilino, e eu conheço o proprietário da casa onde eu moro. E eu apresento a ele demandas estruturais na casa. A intervenção estrutural só ele pode fazer. Eu posso pintar uma parede, depois eu tenho que despintar de novo, tenho que entregar do jeito que eu recebi. Mas eu posso pintar uma parede. Eu poderia colocar uma divisória, ou de vidro, ou de gesso. Poderia, não é estrutural. Mas mudanças estruturais só o proprietário pode fazer, porque está no contrato. O que Paulo está dizendo é que essa habitação de Jesus no homem interior, no coração, é a habitação como o dono da casa. A palavra é exatamente essa. O dono da casa morando na casa. E se ele é o dono, ele manda. É ele quem aponta as mudanças necessárias. É ele quem orienta. Nós somos fortalecidos pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que se manifesta na presença de Cristo em nós, ou seja, num relacionamento contínuo com o Senhor Jesus, de dentro para fora. Nós somos fortalecidos por esse poder, por essa presença permanente. E aí nós temos aqui esse detalhe em que o versículo 17 é apenas uma explicação do versículo 16. Quando o versículo 16 fala do poder do Espírito Santo no homem interior, o 17 diz que Cristo habita no coração. Está falando da mesma coisa. Está falando que quando nós assumimos a postura diante da oração, quando a oração se torna a postura adequada diante de Deus, essa transformação começa a acontecer. Nós vamos ver claramente o apóstolo Paulo, no capítulo 4, falar de um novo procedimento, de uma nova atitude, de um novo comportamento, que é resultante desta postura diante de Deus. Alguns exemplos eu posso citar para os irmãos, no capítulo 4, por exemplo, versículo 25, quando ele fala da mentira. Quem tem a postura diante de Deus, de suplicar pela transformação, que só pode ser operada pelo poder do Espírito, pela presença contínua do Senhor, não combina com a mentira, não pode ser um mentiroso, não pode ter mentira como hábito. Você começa a ver então que a transformação é gradual, porque todos os dias você está diante de um Deus que é o Deus da verdade, é o Deus da luz. Então a mentira não pode nem sequer ser mencionada em sua boca. Você precisa falar a verdade com coragem, e para falar a verdade é preciso ter coragem. De onde vem essa coragem? A coragem vem da sua posição diante de Deus, que é Pai e que está acima de todos. Outros exemplos, por exemplo, viver de forma iracunda, como uma pessoa que está sempre irritada, sempre agressiva. Nós vemos que isso não combina com essa nova postura que assumimos diante de Deus. Nós precisamos viver como no final do capítulo 4 o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira benigna, de maneira compassiva. É diferente o trato com o outro, a começar da família, mas com os irmãos da igreja. A raiva em si, a ira, como uma emoção, não é condenada por Deus. É tanto que o apóstolo Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Mas ela pode se tornar um pecado quando sai do controle. Quando você diz, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim.
Isso aí é Gabriela. Eu nasci assim. Tem até uma história engraçada lá no interior da Bahia. Isso é coisa lá de Tamari. Não, eu sou de Jesus, mas meu facão não. O povo lá gosta de facão, viu? Não, a transformação é completa, embora seja gradual. A sua posição já mudou, mas a sua relação com as suas emoções será transformada também. E isso passa pela raiva. É preciso aprender a controlar, conhecer as emoções, controlar. Nós temos outros exemplos, e os irmãos vão vendo, por exemplo, que a linguagem do cristão não pode ser a mesma. Versículo 29 fala de uma linguagem imprópria, de um palavreado torpe, podre, é isso que quer dizer. Não combina com aquele que tem essa posição diante do Senhor e que exercita ou exercita-se nessa posição e torna ela um hábito, uma postura diante de Deus. Se você começa o seu dia entendendo que você está diante de Deus e que foi a graça de Deus que o colocou assim, para que você possa liderar a transformação que Deus vai fazer nesse mundo, para que você possa exercer a autoridade de quem diz, olha, está tudo errado aí, está em desordem, em desobediência contra Deus, mas eu já estou vivendo segundo uma nova ordem, segundo um novo reino, segundo o senhorio de Cristo. Olhem para mim, precisa ter autoridade, porque você é espelho de Cristo, porque Cristo habita no ser interior, mas do lado de fora, como é que as pessoas vão enxergar se não for por um novo comportamento, por uma nova atitude? É uma transformação lenta, gradual, mas é operada pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Você não pode dizer, pensando na oração como uma postura, que existe uma área na sua vida que não pode ser transformada pelo poder de Deus. Você está entendendo isso? Não, é por causa da minha formação, é porque eu aprendi assim com os meus pais, é porque o mundo hoje é dessa forma. Então, nesse lado aqui, não tem como. Eu já tentei de tudo. Você não tem essa chance. Você não tem essa opção, não. Entenda bem, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos pode transformar essa área na sua vida. Eu entendo, e falo isso por experiência própria, que existem áreas da nossa vida onde a luta é mais renhida, onde nós temos mais dificuldade, por vários aspectos. Mas em nenhum momento nós podemos depor armas, em nenhum momento nós podemos desistir. Estamos em batalha. E essa batalha é exercida em oração, não contra pessoas, como o apóstolo Paulo vai dizer, não contra seres humanos, não contra a carne ou sangue, mas contra poderes espirituais que se valem da nossa carne. E quem é que pode vencer a carne? O Espírito. Ou então a carne vai ter o controle. E como é que nós vencemos? Através da postura que nós devemos assumir diante de Deus. Nós temos outros exemplos, mas basta para que sejamos despertados sobre a necessidade de experimentar o poder de Deus. Assuma essa posição diante de Deus, todos os dias, como alguém totalmente dependente do seu poder, para viver de uma forma que agrada a Deus, imitando o caráter de Cristo. Isso é possível através do poder do Espírito Santo. Nós avançamos nesse capítulo e ainda entendemos que nessa postura que o cristão assume, a postura de alguém dependente de Deus, que experimenta o poder da ressurreição, o cristão é fortalecido através da oração, quando ele busca o conhecimento do amor de Cristo. É isso que diz o versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. É interessante que a palavra usada para compreender aqui é contraposta a algo que é claramente apresentado como incompreensível. Porque o apóstolo Paulo está fazendo a descrição de algo que tem dimensões que são inalcançáveis, inatingíveis. Mas ele está dizendo, é preciso compreender. E a palavra usada é apropriar-se, tomar posse. Aquilo que você conhece do amor de Deus, revelado nas Escrituras e pela experiência na fé com a igreja, torne isso prático. Isso é apropriar-se. Isso é tomar posse desse estilo de vida.
ele segue então dizendo que nós devemos conhecer o amor de Cristo. Mas ele faz uma observação muito importante, que esse amor é conhecido em comunhão com todos os santos. Ou seja, nós somos fortalecidos em oração quando entendemos que aquela postura que assumimos logo pela manhã, os irmãos percebem que eu estou insistindo que a prioridade deve ser logo pela manhã. Eu me preparo para desfrutar de oportunidades que Deus me dará. E essas oportunidades nem sempre são positivas, porque eu preciso aprender junto com os meus irmãos. E caminhar junto, meus irmãos, dá trabalho. Existem os espinhos, existem os confrontos, as diferenças. Mas é assim que eu vou aprendendo a amar, eu vou aprendendo a conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Então, através da oração, nós crescemos no conhecimento do amor de Cristo e somos fortalecidos continuamente. É por isso que ele diz que esse amor, versículo 19, excede todo entendimento. Isso quer dizer que eu nunca vou alcançar, eu sempre terei algo a aprender, eu sempre terei uma nova dimensão a experimentar. Eu devo ter essa postura. Quando eu me ponho de joelhos diante de Deus, quando eu assumo essa postura diante de Deus, eu devo estar consciente que o objetivo dessa postura é amar mais e melhor. Eu devo sair do meu a sós com Deus com uma agenda. Veja bem, toda oração deve resultar numa agenda. Na agenda do dia. A sua agenda do dia deve ser definida pela oração, na presença de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para amar mais e melhor? Eu quero conhecer esse amor. E esse conhecimento aqui é um conhecimento experiencial. É um conhecimento da experiência, de você se apoderar disso. Senhor, me apresenta aqui os desafios. Como eu posso amar mais e melhor a minha esposa? Como eu posso demonstrar o amor de Cristo no meu trabalho, na igreja? A oração deve resultar sempre numa agenda. Nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo diz que esse enchimento com o Espírito Santo, no capítulo 5, resulta nessa atitude de serviço. Veja que no versículo 18 ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É interessante que quando ele fala de enchimento, ele está falando no sentido daquilo que está no versículo 19, que nós devemos agir assim para sermos tomados pela plenitude. E aqui ele faz um trocadilho, cheios do enchimento, plenos da plenitude. Ou seja, cada vez mais eu vou crescendo e me fortalecendo espiritualmente. E no capítulo 5 ele diz que esse enchimento com o Espírito Santo resulta em ações. Ações de louvor, ações de serviço, de comunicação com Deus e com os meus irmãos, até mesmo a uma postura de sujeição, versículo 21 do capítulo 5, uns aos outros. Percebe? A oração como postura gera uma agenda de serviço, de compromisso com o próximo. É assim que eu sou fortalecido. Ou seja, a oração tem implicações para os meus relacionamentos. A oração tem implicações, por exemplo, no capítulo 4, quando ele fala que depois de orar, porque ele encerrou a oração no capítulo 3, agora capítulo 4 em diante ele fala da parte prática, depois de assumir essa postura diante de Deus, eu devo ser mais paciente. É o que está no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Com longanimidade, versículo 2, com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros. Percebe? A oração lhe capacita para ser mais paciente. E como nós precisamos de paciência, principalmente quando estamos no trânsito de Divinópolis. Ele fala também de perdão. É a oração que vai lhe dar poder para perdoar. Quem disse que você tem condição de perdoar? A gente não tem disposição para perdoar nem quem pisa no nosso calo, quanto mais para quem nos ofende, quanto mais para quem tira os nossos direitos. Nós nos sentimos então vulneráveis. Mas o apóstolo Paulo diz que um resultado da oração é o perdão, capítulo 4, versículo 31 em diante. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, meus amados irmãos. O que é capaz de nos dar poder para viver isso, a não ser a presença sobrenatural do Espírito Santo em nós?
a habitação permanente de Cristo em nós, o conhecimento desse amor, que não é só teórico, não é só abstrato. A oração é a experiência com esse poder que tem implicações para toda a nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar, através da oração, o fortalecimento espiritual. Nós, como igreja, nesse aniversário de 103 anos, somos desafiados a, através dessa postura da oração, recebermos diariamente poder de Deus e conhecimento do amor. É assim que nós vamos crescendo. A nossa posição já mudou, foi instantâneo. Foi um ato da graça que nós recebemos pela fé. Mas o progresso moral, a transformação do nosso caráter, é diário e contínuo. Agora eu encerro com uma pergunta a você. Quanto tempo diário é suficiente para que esse hábito seja desenvolvido na sua vida? E a minha pergunta pode ser feita da seguinte forma: o tempo que você dedica a esse hábito, a essa postura, tem sido suficiente? Se não, que você possa se arrepender e se colocar de joelhos diante do Pai. Louvado seja o nosso Deus, que Ele nos abençoe para que possamos praticar a sua palavra. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor, nós cremos, ó Pai, no Teu poder e cremos que podemos conhecer o Teu amor de maneira prática